Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versos 46 em diante. Uma passagem que falou bastante ao meu coração e eu creio que há algo do Senhor para falar com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que era aquela hora precisamente que Jesus havia dito: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela relata um pouco do início do ministério de Jesus, o ministério público dele. Depois que ele saiu da Judeia para a Galileia, e é interessante que quando nós olhamos o início desse capítulo, Jesus ele se retira para a Galileia para fugir dos fariseus, por questões ali de batismo. Então para fugir disso, ele vai para a Galileia. E é interessante que no caminho para ir para lá, ele precisava passar por Samaria. Havia outro caminho, mas fica muito evidente para nós de que havia algo do qual o Senhor precisava fazer ali, e de que ele precisava passar por ali. E nós vamos ver, e inclusive fomos ministrados aqui, que havia alguém ali em especial que o Senhor queria salvar, que é a mulher do poço, a mulher samaritana. E é interessante que após ele ter aquele diálogo e a mulher entende que ele é o Messias, ela sai anunciando, Jesus começa a pregar ali para os samaritanos e ele fica ali mais 2 dias naquela região. Agora Jesus chega a Caná da Galileia, onde ele havia feito o seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, transformando água em vinho em uma festa. E a notícia de que Jesus havia feito naquela festa de casamento agora se espalha por toda aquela região. Muitos ouviram falar do milagre que o Senhor havia feito, transformando a água em vinho. E vocês sabem muito bem que não foi qualquer tipo de vinho, foi o melhor. Imagine vocês aí, para quem gosta, não é a minha praia, mas imagine você, se você que aprecia um bom vinho, apreciar naquele momento, tivesse apreciado o vinho do mestre. Ele transformando água em vinho. E aquele milagre notório se espalhou por toda aquela região. Mas é interessante que agora, a partir do verso 46 que nós acabamos de ler, o evangelista João, o apóstolo João, ele vai incluir agora a narrativa de um homem, que a Bíblia não diz o seu nome, não revela, só diz que ele é oficial do rei, era alguém muito importante que trabalhava para o rei, ele possuía um cargo no palácio real. Nesse período era o rei Herodes Antipas, que governava ali a região de Galiléia e Pérea. Então ele era um oficial e muito provavelmente era um judeu, que trabalhava ali em pró do reinado de Herodes. E ele ouve falar também, porque ele morava ali naquela região, especificamente ali em Cafarnaum, ele ouve falar do milagre que Jesus havia feito. E é algo notório. Fato é que ele tinha um problema gigante para resolver, havia algo urgente, do qual ele precisava de um milagre, de uma resposta, e agora ele, ouvindo dizer que Jesus volta para a Galileia,
ele resolve ir ao encontro do mestre, queridos. E é diante desse relato que eu aprendo algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas, queridos, é que diante das circunstâncias, queridos, somente Jesus pode nos socorrer. Quando nós olhamos para o verso 47, diz que quando ele ouve dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi até ele pedir para que ele curasse o seu filho que estava morrendo. Era algo urgente, querido. Este homem agora já não se preocupava mais com a sua posição social, com o seu cargo. Ele não se preocupava, inclusive, com os riscos que ele podia correr ao ir ao encontro de Jesus. Por causa da sua posição, por quem ele era. E é interessante que aqui ele perde o pudor. Porque o texto usa a palavra que ele pediu, ou rogou-lhe, que é a ideia de alguém que insistentemente está pedindo, por favor, vai na minha casa, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês já, com certeza quem tem filho sabe o que eu vou falar. Sabe quando seu filho não para de encher o saco e fica, pai, por favor, faz isso, pai, por favor, eu calma, filho, por favor. É mais ou menos essa a ideia de alguém que insistentemente está pedindo, vai até minha casa, meu filho está morrendo. E agora ele se encontra ali nessa situação. E neste momento, queridos, é interessante que nesse momento não importa qual é a sua condição social, não importa se você tem dinheiro, não importa se você é dono de empresa, se você é milionário. Quando as situações apertam, queridos, e não tem mais jeito, não tem como, a medicina já desenganou, a situação já não é mais favorável, não adianta você ter um cargo importante, ter dinheiro, somente Jesus é que pode socorrer. E aí, queridos, não importa. Não há, e aí a gente vai perceber que não tem seguranças nessas coisas. Nós achamos que o fato de nós termos uma renda todo mês, de nós termos uma empresa bem-sucedida, nós achamos que nós estamos seguros diante das circunstâncias, diante das adversidades. Porque na pior das hipóteses você vai para um Einstein, você vai para os Estados Unidos, você procura os melhores cirurgiões. Mas diante de algo impossível, querido, somente o Senhor pode fazer o milagre. E ele tinha essa plena consciência. Porque eu não tenho dúvida de que ele deveria ter gastado tudo, o que ele podia, o que não podia, para tentar salvar a vida do seu filho. Ele tinha condições para isso. Outro ponto importante, queridos, é que não existe idade quando as circunstâncias acontecem. Porque a Bíblia diz que não era ele que estava doente, não era o seu pai, o seu avô, era seu filho, e muito provavelmente era um jovem. E às vezes nós, principalmente nós aí adolescentes, que já fomos adolescentes no meu caso, passei faz pouco tempo da adolescência para a juventude, faz tanto tempo assim, mas às vezes quando nós somos mais novos, nós achamos que nós não vamos morrer, de que nada vai acontecer com a gente. Irmão, se eu for contar todas as coisas que eu já aprontei aqui na minha juventude, a piorzinha dela, a melhorzinha delas é ficar empinando bicicleta numa avenida. E quem conhece a Avenida Inocentes Seráficos sabe que é uma avenida movimentada. Olha as loucuras que a gente fazia na nossa juventude, achando que somos invencíveis. Mas diante das circunstâncias, não é só questão financeira, não é só questão social, é também questão de idade. Não tem, queridos, isso diante de algo impossível. Agora que ele ouve falar que Jesus está ali, ele corre então para Jesus. Só Jesus podia realizar algo impossível. Porque afinal de contas, queridos, ele ouviu dizer que Jesus transformou água em vinho. Somente alguém com poderes suficientes podia fazer tamanha coisa. Somente alguém cujo Senhor estava com ele podia realizar tal façanha. E talvez ele pensou em seu coração, ele voltou e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, para que ele possa ir e curar o meu filho. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua circunstância. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez você está aqui nessa noite, você até tem dinheiro, até tem uma posição social legal, mas você está diante de uma situação que nada disso pode operar um milagre. Somente Jesus é que pode fazer esse milagre na sua vida. Você até agora, meu irmão,
até tentou, com todas as suas forças, tentar resolver essa solução, tentar sair dessa situação. Sexta-feira passada nós estávamos meditando sobre a importância de nós sermos homens na palavra, e você, homem, que não está vindo discipulado, você está perdendo, tem sido uma bênção. E uma das coisas que eu comentei com o grupo que a gente estava ali discutindo foi que, infelizmente, diante das circunstâncias, a última coisa que a gente pensa é Jesus, queridos. Quando na verdade deveria ser a primeira. Então talvez você já gastou todo o seu recurso, mas o Senhor me mandou aqui nessa noite para te dizer, o seu socorro, o seu milagre, ele vem de Jesus Cristo. É Ele que pode fazer um milagre, meus queridos. E fica muito evidente que apesar de tudo, apesar da posição, somente Jesus podia salvar a vida desse homem, do filho desse homem. Somente Ele podia fazer isso. E ele não tem vergonha, ele não se importa, ele se atira aos pés do Senhor e roga insistentemente: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não for comigo. Queridos, é noite de você rogar ao Senhor e Ele vai operar um milagre, porque só Ele pode fazer isso, somente Ele pode transformar uma situação de morte em vida. Somente Ele pode trazer uma situação de tristeza em alegria. Ele tem poder para isso, queridos. Mas o Senhor, queridos, Ele não quer somente que você creia nele por causa dos sinais e dos milagres que Ele pode fazer, ou pelo que você tem visto. Por isso que a segunda coisa que eu aprendo, queridos, é que nós não devemos crer em Jesus somente pelo que nós vemos, somente pelos sinais, os milagres. Isso fica muito evidente quando nós olhamos no verso 48. Diz assim a palavra do Senhor, se você fechou sua Bíblia, abre aí. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Olha que interessante, queridos. Parece que é uma palavra dura de Jesus para aquele homem. Apesar de fato, parecer que Jesus está repreendendo ele de alguma forma, ele está numa situação difícil. Mas ele repreende esse homem, mas muito mais do que repreender, Jesus queria ensinar ele, queridos. Jesus queria mostrar para ele que, ao contrário de que muitos pediam para Jesus sinais, faz um sinal aí, eu vou acreditar em você. Os fariseus faziam muito isso. Ao contrário do que os judeus estavam fazendo, se nós olharmos nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que os samaritanos, eles não viram Jesus realizando nenhum milagre. Eles creram, se você olhar aí depois, verso 39 até o 41, as escrituras dizem que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, primeira coisa, por causa do testemunho daquela mulher. E em segundo, porque eles mesmos ouviram Jesus, e aí muitos começaram a crer nele, por causa da palavra de Jesus. E aí agora Jesus se depara com a situação, um homem pedindo: vai na minha casa, porque se o senhor não tocar, se o senhor não for lá, não vai acontecer um milagre. Jesus olha e fala: peraí, vocês precisam de sinal para acreditar? E muitas vezes eu e você é assim, queridos. Se Jesus não parar a chuva, Jesus não quer que eu vou para a igreja. Irmãos, pasmem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Como diz aquele meme, é rindo de nervoso. Teve uma pessoa, queridos, que falou, que eu fiquei sabendo, que ela disse assim: Senhor, se acontecer tal coisa, já estava voltando da pandemia, a igreja já estava aberta, tal, e fazia um tempo que ela não vinha, mas ela falou: Senhor, se for para mim no culto, vai acontecer tal coisa. O que vocês acham que aconteceu, irmãos? Vocês acham que aconteceu o que ela pediu? É óbvio que não. E aí ela não veio, e ficou durante um bom tempo sem vir, gente. E muitas vezes eu e você somos assim diante da presença do Senhor. Nós queremos pedir o absurdo, quando na verdade o Senhor já nos revelou todas as coisas, queridos. Ele já nos revelou qual é a sua vontade, Ele já nos fez uma promessa, mas infelizmente nós estamos como esse homem, nós queremos ver o sinal, nós queremos ver Jesus pondo a mão, nós queremos ver o pastor orando, nós queremos ver fulano pondo o óleo, ao invés de crer nas promessas de Jesus. E isso, queridos, é interessante porque
Jesus não queria somente trazer um milagre para salvar a vida daquele menino. Jesus queria fazer um milagre dentro daquele homem. Mostrar para ele que a fé dele era errada e de que ele deveria ter agora uma fé verdadeira. Uma fé, querido, que não é só, ela só acontece quando eu vejo, mas é uma fé que, como diz lá em Hebreus, é quando eu não estou vendo, mas eu tenho certeza de que elas vão acontecer. É essa fé que o Senhor Jesus queria para esse homem. Porque o Senhor pode fazer um milagre, queridos, instantaneamente. Mas qual é o maior milagre? Senão que o Senhor te mude por inteiro. Senão que o Senhor mude a sua vida. Porque, queridos, eu já vi gente recebendo milagres e permanecendo com o coração duro, querendo nem saber das coisas do Senhor. E o Senhor não queria isso para aquele homem. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor quer que, independente das circunstâncias, queridos, independente do que a gente está vendo ou não, o Senhor quer que nós cremos nele, mesmo que a gente não esteja vendo. E esse é o maior desafio da vida de um cristão, queridos. Augustus Nicodemos, ele vai dizer que o maior desafio do cristão é eu saber que eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo e eu persevero até o fim. Esse é o maior desafio da vida do cristão. É quando você não está vendo nada, não está sentindo um arrepio, não viu um sinal, não teve um sonho, nada disso, mas você continua firme nas promessas do Senhor. E é isso, é essa fé que o Senhor quer para mim e para você nessa noite. Que independente das circunstâncias, queridos, nós continuamos acreditando nele, nas suas promessas. E por isso, queridos, a terceira coisa que você precisa fazer é se posicionar em obediência diante das promessas do Senhor. Diante daquilo que o Senhor fala. Porque aqui no verso 50 diz que Jesus responde para ele, vai, o seu filho vai viver. E aqui, queridos, eu acho muito interessante porque agora parece que ele entendeu o que Jesus queria dizer para ele. Porque aqui ele não pede mais para Jesus ir para a casa dele. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus, vai dizer a continuação do verso, e ele vai para a casa dele. Jesus repreende, porque ele queria um sinal, ele queria que Jesus fosse para a casa dele, mas Jesus fala, pode ir, seu filho vai viver. E debaixo dessa palavra ele se posiciona em obediência e vai, crendo nas palavras de Jesus. Jesus queria que essa fosse a confiança nele. E a demonstração de confiança nas palavras de Jesus, ela está intrinsecamente ligada ao condicionamento da obediência por parte desse homem. Porque esse homem poderia ficar ali ainda grudado nos pés de Jesus. Não, Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que ir junto. Mas ele simplesmente crê e parte. E no meio do caminho, queridos, olha só que interessante. Quando ele crê na palavra do Senhor, ele obedece e vai. No meio do caminho, a Bíblia diz que os homens que trabalhavam para ele já chegou com a notícia. Ele nem precisou chegar em casa para ver o milagre. Antes mesmo de chegar o milagre, as pessoas já veio correndo até ele anunciar o que havia acontecido. E é interessante, queridos, que muitas vezes, assim como esse homem, nós recebemos uma palavra do Senhor, nós recebemos uma ordem do Senhor, vai, eu sou com você, eu te abençoo, eu estou junto, vamos embora, creia. Mas nós, ao contrário desse homem, queremos ainda um sinal. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor quer que nós demonstremos confiança quando nós nos posicionamos em obediência. Você vai demonstrar de verdade que você confia no Senhor, que você crê nas promessas dele quando você se posiciona em obediência. Não foi assim com a vida de Abraão? A Bíblia diz que Abraão, homem que creu nas promessas do Senhor, capítulo 15, no verso 6 de Gênesis, vai dizer, então Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça, mas chegou uma hora que o Senhor, eu vou testar o coração desse homem, vamos ver se ele realmente crê nas minhas promessas, e crendo nas minhas promessas, ele vai se posicionar em obediência. Queridos, a Bíblia diz que Abraão, ele foi para realizar aquilo que o Senhor havia pedido dele. E quando ele sobe o cutelo,
E Hebreus vai nos dizer que ele não titubeou em nenhum momento, ele realmente ia tirar a vida do filho dele. Deus brada do céu: Abraão, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você confia nas minhas promessas. Será que eu e você estamos assim, queridos? Confiando de tal maneira de que, mesmo que talvez você não esteja vendo, você está dizendo como Abraão: Deus proverá. Eu não estou vendo, mas eu vou caminhando em obediência, e eu sei que o meu Senhor vai prover todas as coisas que eu preciso. Se posicione em obediência, queridos. O que você está esperando para obedecer aquilo que Jesus já tem te mandado? Eu tenho certeza que o Senhor está falando com corações aqui nessa noite. O que falta para você obedecer e caminhar confiando nas minhas promessas? O que falta para você de verdade entregar a sua vida aos pés do Senhor? O Senhor está aqui. Essa é a minha condição. Mas eu confio, e porque eu confio, eu vou obedecer. A quarta e última coisa, queridos, para a gente encerrar, é que Jesus, ele não quer só fazer o milagre, ele não quer só ver você caminhando em confiança, mas ele quer se revelar a você e a sua família. Veja comigo nos versos 51 em diante, diz que ao encontrar ali os seus servos no meio do caminho, eles falam de como o filho dele havia sido curado, e aí ele bate as coisas, ele vê que é no mesmo horário, ele entende o milagre, e a Bíblia diz que ao reconhecer que foi por causa das palavras de Jesus, que o filho dele ia viver, ele e toda a sua casa creram nele. E aí eu acho interessante porque João ele faz questão de encerrar no verso 54 dizendo: e este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir à Judeia para a Galileia. E eu fiquei me perguntando, puxa vida, será que o apóstolo João está contando os milagres, alguma coisa desse sentido? E queridos, eu fui pesquisar e as 3 palavras que são utilizadas para milagre no Novo Testamento. Existem outros sinônimos que podem ser utilizados, mas especialmente 3 palavras são usadas sempre que é para falar de um milagre. A primeira é a palavra dínamos, que tem a ideia da força, da obra poderosa, do poder, que é um milagre que é uma expressão de fato do poder de Deus que supera as expectativas humanas e naturais. É algo que foge da capacidade humana. A segunda é a palavra teras, que está ligada a prodígios, maravilhas. Essa palavra ela é muito usada para enfatizar a reação das pessoas quando elas veem o milagre. E a terceira e última é a palavra semeion, que é a ideia de um milagre ou um ato que revela a comissão divina de um mensageiro de Deus. Essa palavra ela é usada para trazer a verdade ou a veracidade da mensagem do pregador. Olha que interessante. Porque, queridos, uma das marcas do messianato de Jesus era os milagres, eram os sinais. Mas essa palavra Simeon, ela é a ideia de que é algo que aconteceu para manifestar a glória de Deus. Para que eles tivessem certeza de quem era. De que era aquele que havia sido prometido, o Messias. Tanto que, se você olhar no finalzinho do milagre que Jesus faz, na festa de casamento, aqui em João capítulo 2, você vai ver que o apóstolo João ele fala, olha, esse milagre, esse semeion, esse sinal se manifestou para que a glória de Jesus fosse manifesta aos seus discípulos e creram nele. João está usando aqui a mesma palavra, queridos, agora. Os sinais de Jesus, ele tinha, os sinais ligados a essa ideia de demonstrar que ele era o verdadeiro enviado de Deus, tinha esse propósito de revelar a sua glória, de gerar fé nos ouvidos de quem ouvia falar dele. E é interessante que, pois, ao crer nas palavras de Jesus, esse homem, ele não só teve o milagre de ter o filho dele salvo da morte, mas ele recebeu o milagre de receber a salvação e toda a sua família foi salva.
Todos em sua casa, queridos, se beneficiaram desse milagre, dessa revelação de Jesus a eles, dizendo: olha, eu sou o enviado do Senhor, eu sou o Filho do homem, como diz em Daniel capítulo 7. Aquele que haveria de vir para remir o povo, para salvar. E é esse mesmo Jesus, queridos, que quer operar um sinal na vida de vocês, para que haja não somente um milagre físico, um milagre financeiro, para que ele não seja conhecido por você somente como um Jesus milagreiro, mas o Jesus, Filho do homem, o Jesus Messias, o Salvador, que veio para salvar aquilo que estava perdido. É esse Jesus que quer se revelar a você nessa noite. É esse Jesus, querido, que quer operar um milagre para que haja salvação, para que haja conversão dos seus familiares. Para que ao ouvirem o que aconteceu na sua vida, isso gere fé no coração dessas pessoas. Isso gere fé no seu coração. Porque é algo notório, é algo do qual você vai ter certeza, de fato, somente Deus pode fazer esse milagre. Jesus quer mudar a sua situação, queridos. Jesus quer não só operar um milagre, mas Ele quer salvar você, Ele quer salvar os teus. É esse Jesus que se revela, queridos. É esse Jesus que se manifesta. É esse Jesus, querido, que operando Ele ninguém pode impedir. Não tem ninguém que possa impedir quando o Senhor quer fazer algo na sua vida, queridos. Não tem ninguém que possa impedir quando Ele quer salvar. É esse Jesus que quer se revelar a você e a sua família. Esse mesmo Jesus que salvou não só a vida do filho daquele homem, mas salvou eles de uma condenação eterna, é o Senhor que quer te livrar de uma condenação eterna nessa noite. É o Senhor que quer livrar os teus. Eu não sei quantos de vocês têm orado por salvação nas suas casas, mas creia, porque o sinal do Senhor vai se manifestar lá no seu lar. Ele vai se revelar para os teus, vai gerar fé no coração deles e eles vão crer que só Jesus pode nos salvar, queridos. Por isso, só Jesus pode nos socorrer diante das circunstâncias. Não creia em Jesus somente pelo que você vê. Não creia somente pelo que você toca, mas creia pelo que Ele é. E lembre-se, se posicione em obediência nas promessas do Senhor. E Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar à sua casa.